Olá, pessoas queridas do meu canal, como vocês estão? Eu estou muito bem, como sempre. Voltei para mais uma leitura aqui para vocês. Se essa é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Meu nome é Eros e você está no canal A Memória das Árvores, onde nós temos leituras de tarô de vez em quando. Eu não sei como vai ficar, gente, por conta da minha rotina, dos meus dias. Eu não consigo ter um calendário fixo para os vídeos, por enquanto. Eu pretendo arrumar isso ao longo aí dos próximos meses. Mas por enquanto eu subo o vídeo aqui quando dá, tá? Então é isso. É uma leitura geral, eu não vou direcionar para nenhum grupo específico. Pegue aquilo que ressoar, se nada do que eu disser aqui ressoar com você, basta relevar e soltar para o universo, tá certo? Vou abrir para vocês com o Oráculo dos Dragões Estelares. Já peço também para que vocês se inscrevam no canal, deixem seu comentário, ativem o sininho e me sigam no meu Instagram, aqui embaixo na descrição do vídeo. Certo? Vamos lá, boa sorte. Energias para as pessoas que vão se conectar com essa leitura, por favor. Energia para o pessoal que vai se conectar com essa leitura. As pessoas que se conectaram, obrigado. Número 26, a proteção. O que mais? A liberdade. Número 24. Uma última, por favor. O esforço. Número 7. No fundo do deck, nós temos o número 13, o desafio. Culminação. A sensação que me dá, olhando para essa formação com essas cartas, é como se você talvez estivesse lidando com um problema, só que você, ao invés de atacar a raiz, ao invés de atacar o problema, ao invés de sanar o problema, você tá lutando contra os sintomas. Pensa numa pessoa doente, né? E essa pessoa, ela tá com, não sei, alguma doença que existem diferentes sintomas. E aí ela começa a tomar remédios baseados nos sintomas que ela tá sentindo. Vocês da área da enfermagem vão saber dizer melhor que eu. Às vezes aquele remédio que ela tá sentindo, o remédio que ela tá sentindo, às vezes o remédio que ela tá tomando é muito eficaz contra os sintomas, só que se a raiz do problema for outra, que não tem nada a ver com aquele remédio que ela tá tomando, não vai servir de nada, né? Então eu sinto aqui uma situação onde alguém está lutando com muita força contra sintomas, contra algo que parece ser o problema, mas não é. Talvez seja um produto, um subproduto do problema, mas não o problema em si. E aí vale você se perguntar, né, contra o que eu estou lutando, ou contra quem eu estou lutando, porque aqui a gente pode estar falando de pessoas também, né? Será que essa pessoa é realmente minha inimiga? Será que isso que eu tô lutando contra, com com tanta força, com tanto fervor, será que isso é definitivamente problema? Será que isso é definitivamente o que tá sugando minha energia, que tá minando minha energia? Que aqui as cartas, esse oráculo dos dragões, as cartas têm subtítulos. E os subtítulos aqui são: descubra o que é importante, livre-se das amarras e combata seus demônios. Então, se tu não sabe ainda o que é importante, né? Aliás, se você aqui ele pede para que você descubra o que é importante, é porque talvez você não saiba. E descobrindo o que é importante,
você consiga se livrar das amarras para conseguir combater os seus demônios. Então tem alguma coisa aqui de camadas. Ou você está envolvido, ou a pessoa que você está lidando está envolvida em algo que tem camadas. São camadas de um problema. E se eu tô na camada mais superficial, eu não consigo ver o que tem no núcleo, eu não consigo ver o que tem dentro. É avaliar a situação. Vou abrir com o baralho cigano. Esse baralho que eu tô usando aqui, ele foi um baralho personalizado pra mim. Inclusive ele tem o meu nome no fundo. Eu comprei ele de uma moça em São Paulo, o nome dela é Rose Pasquale. E ela trabalha com oráculos, e ela fez esse deck. Pra mim, se eu encontrar o contato dela, eu posso colocar aqui. Ela manda pra todo o Brasil. Ela tem uma loja que se chama A Magia da Borboleta. O nome da loja dela. Se vocês colocarem no Instagram, vai aparecer. A Magia da Borboleta por Rose Pasquale. Vamos lá. O que que nós temos? Dá mais informações sobre essa situação. A cruz, número 36. O rato. A chave. O coração. Número 10, a foice. Fora do deck temos o número 27, a carta. Sobre o que nós estamos falando? Qual é a raiz disso? O navio. Mais uma. E o homem. A lua, no fundo. Será que é isso? Às vezes as cartas elas vêm, aí me vêm as ideias na cabeça. E funciona assim, funciona mais ou menos assim também, quando eu tô lendo pra uma outra pessoa, frente a frente. Das cartas saírem, aí vem a ideia na minha cabeça e eu fico, não fala, não fala, não fala, não fala, pronto, falei. E aí é engraçado porque faz sentido depois. Mas eu fico lutando contra as sensações que eu tenho, os instintos. Enfim, voltando pra leitura. A gente tem... Eu sinto que eu tô conversando aqui com um grupo de pessoas. Essa não é uma leitura muito específica, eu acho que ela vai ser bem ampla. Porque a gente tem... Eu sinto que essa leitura ela vai chegar para pessoas que estão cansadas. Cansadas num sentido bem abstrato e bem geral da palavra. Cansada da vida, cansada da sociedade, cansada das pessoas, cansada da política, cansado do ambiente que você está inserido. É cansado de tentar trazer algum tipo de mudança e não ver essa mudança acontecendo. E, de novo, não é na sua vida pessoal, mas num todo. É como se eu quisesse mudar o meu ecossistema, eu quisesse mudar o ambiente que eu estou inserido, e quanto mais eu tento, menos mudança eu vejo acontecer de fato. Porque aqui quando aparece a carta do homem, eu poderia estar falando de uma pessoa, de uma terceira pessoa, no caso, de um homem, mas eu sinto essa carta aqui representando homem, espécie, enquanto espécie, não enquanto um ser, não enquanto um indivíduo.
Eu sinto que talvez, você tenha ideias ou você tenha pensamentos, instintos, vontades que estão muito à frente, que estão muito além das pessoas, da ideia das pessoas que você convive, da mentalidade das pessoas que você convive. É como se você se sentisse meio que um peixe fora d'água, mas mais do que isso, né, porque é como se eu me sentisse um peixe voador, um peixe que voa junto com as aves, né. Eu tento imaginar isso, um peixe com asas. Eu sei que tem esses peixes que voam, né, que fazem esses saltos na água, mas pensa num peixe voando lá em cima, no céu, junto com as árvores, junto com as aves, migrando junto com as aves. Ali não é o lugar dele, né, por mais que ele consiga voar, por mais que ele esteja inserido nesse ambiente, ali não é o lugar dele. E talvez eu sinto como se você se sentisse assim, e é uma coisa de não ser compreendido. Essa carta do homem junto com o navio é como se você se sentisse um estrangeiro dentro do seu próprio país, dentro do seu ecossistema, dentro desse ambiente que você vive. Eu acho que faz muito sentido eu falar isso, que eu sei que a maioria do público que me assiste, está no Brasil. Faz muito sentido isso, principalmente agora, eh, nessa época que a gente tá vivendo, que é tão polarizada, né. O mundo tá polarizado, o Brasil também tá muito polarizado, e no Brasil eu falo disso, é difícil pra mim falar sobre isso, sem ter vontade de chorar, porque é uma coisa que me emociona. Ai, calma. É uma coisa que me emociona um pouco. E não emocionar de alegria, mas de tristeza. Porque a gente tá muito dividido, né, nós enquanto nação. Ou você é esquerda ou você é direita. Os da esquerda odeiam os da direita, os da direita odeiam os da esquerda, e se você é centro, você não existe, porque você precisa tomar algum tipo de partido. Então eu sinto que talvez eu esteja me conectando nessa leitura com pessoas que se sintam, um pouco iguais a mim. Eu não sei, talvez numa posição de desistência. Quando eu penso no Brasil, eu penso de uma forma triste, de uma forma de: "Estou cansado demais para lutar", porque não importa o que eu fizer, nada vai mudar as condições, nada vai mudar a forma que as coisas estão configuradas agora. É claro que isso pode ser também para um nível, micro, né, numa situação talvez mais pessoal sua, talvez esse ecossistema que eu esteja falando sobre não seja um país, mas de repente o seu trabalho, ou a escola onde você trabalha, o restaurante onde você trabalha, tem uma coisa aqui de: eu quero muito mudar, eu quero muito ver as coisas acontecendo, elas não acontecem, porque as pessoas à minha volta não estão preparadas para isso, ou talvez todo mundo esteja cansado igual a mim. Então todo mundo quer ver a revolução acontecer, mas ninguém tem forças para fazer essa revolução acontecer. E em alguns momentos, em algumas situações, a gente vai precisar desistir. A gente vai precisar se colocar em um outro lugar, a gente vai precisar, né, alçar as velas e navegar para águas mais tranquilas.
E eu acho que é interessante isso, porque eu falei sobre inimigos no começo da leitura, né? Sobre descobrir quem é o meu verdadeiro inimigo. Calma que eu vou... Eu começo a falar as coisas e aí vem as ideias e eu atropelo um assunto atrás do outro. Calma que eu já volto pra esse ponto dos inimigos. Eu vou só tirar com o tarô. Eu vou abrir aqui com o... Eu esqueci que tarô é esse, Botticelli. Vou abrir com o Botticelli. O que mais? Me dá mais informações sobre essa situação. Sete de copas. O que mais? Rei de espadas. A justiça. Vou aceitar as duas. Rainha de paus. Cavaleiro de espadas. Mas você tem uma mensagem para ser ouvida. Eu sinto você trazendo, ou vocês, né? Aqui eu tô falando com um grupo de pessoas, porque ninguém faz revolução sozinho. Eu não sei se essa revolução é a nível político, se é a nível profissional, se é a nível federal. Mas eu sinto que existe uma mensagem a ser ouvida. E talvez você seja o portador dessa mensagem, o porta-voz dessa mensagem. Ou talvez a gente esteja falando sobre você descobrir alguém que reverbere essa mensagem. Eu sinto como se você se sentisse sozinho, talvez você pense, nossa, só eu penso dessa forma, só eu. Será que ninguém me entende? Será que eu nunca vou encontrar alguém que tenha esse mesmo ideal, que tenha essa mesma chama vibrando dentro de si? Então, eu sinto que existem pessoas aqui que podem ser os portadores dessa mensagem, o porta-voz dessa mensagem, e existem outras que ainda não encontraram o seu próprio gueto, vamos colocar assim, de uma forma na gíria, né? Encontrar o meu próprio gueto, encontrar a minha própria tribo. E uma vez que você consegue encontrar essa tribo, essa chama de reverberar essa mensagem, de fazer essa mudança acontecer, ela reacende. No fundo do deck a gente tem o 7 de paus. E aí eu quero voltar para o primeiro ponto que eu coloquei sobre inimigos. O que é encontrar a minha própria tribo nessa situação, nesse sentido? Porque não existe nada que una mais um povo, que una mais um grupo, uma sociedade, do que ter um inimigo em comum. As pessoas se unem quando elas têm um objetivo em comum, mas elas se unem ainda mais quando elas têm um inimigo em comum. E será que esse inimigo, ele é um inimigo de fato? Ou será que é um inimigo que ele foi pintado por um líder ou por alguém cujo objetivo era que você odiasse esse inimigo, que você tivesse essa figura como inimigo? Eu acho que é algo a se pensar. Será que aquilo que você acredita é realmente o que você acredita? Será que aquilo que você odeia realmente é algo que você odeia? Faça um exercício de reflexão. Eu acho que essa leitura é mais reflexiva do que para predição de futuro. Faça esse exercício de reflexão.
Pense em uma coisa que você odeia. Em um grupo que você odeia, em um grupo de pessoas que você odeia. E se pergunte por que você odeia essas pessoas. Talvez ódio seja uma palavra forte. Um grupo que você não goste, que você tenha um certo desapreço por esse grupo. Qual é o motivo? Qual é a razão disso? Porque eu acho que a grande revolução mesmo, ela acontece quando a gente descobre o que é importante. A carta 26 se livra das amarras e a gente combate os demônios. E para fazer isso a gente precisa entender que todo mundo morre. Que todo mundo veio do mesmo lugar e que todo mundo vai voltar para esse mesmo lugar. E aí, ao invés de eu direcionar as minhas armas, ao invés de eu apontar as minhas armas para esse inimigo imaginário, talvez eu descubra que esse inimigo imaginário, na verdade, é um amigo. Na verdade, é alguém que eu poderia contar, é alguém que eu preciso. E juntos nós podemos cooperar para lutar, aí sim, contra o verdadeiro inimigo. Tá bem política essa mensagem, né? Eu não gosto de falar sobre isso. Mas é isso que me vem olhando para essa carta, para essas cartas. Eu não vou mais me estender. Eu acho que eu tinha que falar o que eu precisava. Unam-se. Eu acho que é essa mensagem aqui. Unam-se. Apontem as armas para o verdadeiro inimigo. Eu acho que a vida é muito... A vida é muito curta pra gente degladiar uns contra os outros. Me vem aquela... Me vem aquela frase da El Que Maravilha na cabeça. Quando ela tava no Roda Viva, eu sou muito fã da El Que Maravilha. Que ela fala assim, eles perguntam se era de esquerda ou se era de direita. E ela fala, eu sou mais chegada a ser livre pensadora. De coração, eu preciso saber que eu não posso te maltratar. De coração, eu preciso saber que eu não posso te torturar. De coração, eu preciso saber que eu não posso te escravizar. Quando sai do coração, vai para a cabeça e vira uma bandeira, não chega a lugar nenhum. Porque mais do que saber viver, mais importante do que saber viver é conviver. E conviver com todas as pessoas. É isso. Eu vou finalizar aqui com o oráculo, pergunte ao oráculo. Uma mensagem final, por favor. Persevere. A realização é, na verdade, o percurso entre a ideia original e sua concretização. Depois do impulso inicial, a disciplina será sua maior aliada. Trace uma estratégia detalhada. Fundo do deck, quando uma porta se fecha, são duas outras portas que se abrem. Você pode não saber o que é melhor para si próprio, mas Deus sabe. Perceba as oportunidades. É isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Beijos e até a próxima.